O seu desejo e o desejo das famílias. Muito obrigado. João Pita Soares. Bom, a Iniciativa Liberal, em termos de educação, defende a criação de um cheque estudante em que cada estudante pode usar na escola que quiser, seja pública, seja privada, e este cheque permitiria duas coisas. Em primeiro lugar, permitiria maior autonomia das escolas. As escolas deveriam ter autonomia, e depois isto também é uma das medidas que a Iniciativa Liberal defende, as escolas devem ter autonomia não só para a definição do seu plano curricular, mas também para a definição do seu orçamento, da aplicação dos investimentos que têm e também da escolha dos docentes que têm, podendo também criar os seus próprios mecanismos de avaliação e de progressão e de valorização dos seus docentes, que também devem ser valorizados por aquilo que fazem e pela diferenciação que têm nos currículos escolares. Esta diferenciação que as escolas deveriam ter vai permitir aos alunos poderem também diferenciar-se e promover a individualidade de cada um, porque não faz sentido ser o Estado ou o Ministério da Educação a decidir quantas pessoas é que devem aprender música, quantas pessoas é que devem aprender engenharia, quantas é que devem ir para os cursos profissionais. Deve ser a vontade dos próprios estudantes e das suas famílias que assim seja. Então a oferta escolar deve-se ajustar não só nas universidades, mas também antes das universidades, ajustar-se às necessidades dos vários estudantes, deve-se diferenciar e primar por essa diferenciação, permitindo criar profissionais, também eles diferenciados, mais preparados para o mercado de trabalho, mais preparados para a universidade. Pronto. Por fim, também este cheque estudante permitiria uma democratização das melhores escolas, ou seja, sendo um cheque que podia usado em escolas privadas e em escolas públicas, as melhores escolas não ficariam apenas limitadas a quem tem mais rendimento. A ideia é que mesmo quem tenha rendimentos mais baixos possa ter acesso à melhor qualidade, ao melhor ensino e poder ter um melhor futuro. Em 20 segundos, só uma questão. A partir deste modelo liberal de gestão das escolas, o que aconteceria em casos sem procura? Sim, em 20 segundos. Bom, desta forma, a procura se estando ajustada às necessidades e a própria oferta se iria ajustar à procura que estava disponível. Ou seja, os estabelecimentos de ensino estariam ajustados à procura e às necessidades do número de estudantes que o país tiver. E ajustados também, não só à quantidade, mas também às suas necessidades e ao futuro que esses estudantes pretendem ter. Não dependendo, mais uma vez, da morada, não dependendo do rendimento, não dependendo única e exclusivamente da vontade e daquilo que os jovens querem para o seu futuro. Muito obrigado. Pedro Mendonça, por favor. Muito obrigado. Vou tentar ser sintético. Autonomia, sim. Autonomia escola. Autonomia curricular, sim. Já está a ser feito. Pode-se melhorar. Veio até da Secretaria de Estado da minha adversária hoje. Ensino profissional, sim. É óbvio. É tudo tão óbvio que estamos todos de acordo que é necessário. Agora eu não posso deixar de comentar estas liberdades dos cheques ensinos e estas liberdades todas para quem tem dinheiro e vive ao pé da escola boa. Não é tudo isto, é bonito nos livros, porque o Adam Smith é que falava adapta sempre a procura e a oferta. Não adapta. E por isso é que têm existido estas crises capitalistas e liberais. Não adapta. E é por isso é que os reformados no Chile ficaram sem reformas. O que é que nós também propomos? Nós propomos o oposto, praticamente, do que as duas últimas pessoas que falaram disseram. Nós pretendemos focar os currículos nos alunos, pretendemos retirar o ensino da religião e moral das escolas. Eu sei que é uma proposta polémica e estou plenamente disponível para a discutir. Propomos promover a cidadania na escola, propomos retirar coisas que ainda estão escritas, provavelmente por esquecimento, mas que chocam os portugueses que leem, que os seus filhos estão a estudar um livro de história, por exemplo, em que diz que nós comerciávamos em África ouro, prata, escravos e outros produtos. Não, os escravos não são produtos. Foram pessoas. E a escola tem de ser 15 segundos para concluir, por favor. E pronto, então concluo já. Basicamente, a escola deve ter autonomia, a liberdade de escolha pela carteira ou pelo sítio onde se vive é uma falsidade, porque uma criança que mora numa aldeia longe de um grande centro pode ter um cheque, mas não tem acesso à escola de Lisboa, que há de ser melhor. Muito obrigado. Cristina Barradas, por favor. Muito obrigada.
Em relação ao ensino, o que é que o Nós Cidadãos propõe? Entendemos que a autonomia deve continuar em todas as suas vertentes que foram aqui já referidas, ou seja, os professores devem ter liberdade no processo educativo. Propomos criar um vínculo de efetividade para professores contratados 3 anos consecutivos. O que é que defendemos mais? Defendemos a ligação entre ensino e empresas. Nada temos contra o ensino profissional. Defendemos que os jovens, quando vão para a universidade ou para o ensino profissional, devem sair de lá sabendo que vão ter emprego, sabendo que vão ter trabalho e não terão que emigrar. Portanto, promovemos também, sobretudo, a permanência dos jovens em Portugal, para que os jovens possam trabalhar e ficar no seu país. E não termos aqui jovens altamente qualificados que têm que emigrar, nomeadamente aqueles que se querem dedicar à área da investigação. Dizia eu, propomos a ligação entre ensino e empresas, pretendemos fomentar o ensino universitário, independentemente de nada termos contra o ensino profissional, e propomos premiar o sucesso escolar. Portanto, para incentivar os jovens a seguir os seus estudos e ir para além, muitas vezes, daquilo que poderiam pensar, portanto, não só ficar por uma licenciatura, mas ir mais além, premiar, não só a nível de poderem ter mais possibilidades de emprego, mas outro tipo de incentivos. E propomos também o financiamento do ensino privado pelo Estado. Ou seja, se não houver lugar no ensino privado, se não houver lugar no ensino público, os encarregados de educação não se importam que os seus filhos vão para o privado. Portanto, o Estado deve financiar também o ensino privado. O acesso ao ensino é que é o importante, não importa se é público ou privado. Muito obrigado. Muito obrigado. É claro que todas estas propostas, num debate neste modelo, não haverá aqui tempo para escalpelizar todos os programas de todos os candidatos, mas todos eles estão disponíveis nas páginas de cada um dos partidos e dos candidatos em profundidade para melhor conhecerem. E aproveito para dizer que na página web da Academia podem consultar todos os programas, obter um registro dos debates que foram realizados e aceder também a síntese dos programas eleitorais, caso queiram consultar. Nós acreditamos que o nosso trabalho cívico não se fica por aqui, mas esperamos conseguir contribuir para um voto mais informado também ao longo dos tempos. E assim dou a palavra a Carlos Teles do PNE, por favor. Pois, contrariamente ao que os senhores candidatos dizem, nós defendemos um ensino igual para todo o país, um ensino igual para todas as crianças. De facto, não faz sentido, dentro do nosso ponto de vista, uns aprendem uma coisa, outros aprendem outra, embora no fundo possa dar tudo no mesmo, mas consideramos muito mais correto o ensino de ser todo igual para todo o país. Ultimamente tem-se vindo a assistir, já há bons anos, do facilitismo do ensino. Todos os alunos passam. Quer se esforcem, quer não se esforcem, quer estudem, quer não estudem. Consideramos isto muito injusto, sobretudo para aqueles que se esforçam e para aqueles que estudam. Por isso, a flexibilização e o facilitismo acho que é muito negativo para o ensino. Outra coisa é, a escola não deve ser politizada de maneira nenhuma. Hoje em dia politiza-se a escola, debaixo do marxismo, no fundo, mete uma ideologia marxista. A escola é para dar cultura, é para dar preparação, é para dar saber. Os jovens escolherão a sua ideologia política ou não, devem de o fazer fora da escola e nunca serem forçados pelo ensino. Quer concluir o seu raciocínio? No caso dos politécnicos, que são escolas muito importantes para a formação dos alunos, pensamos que ao longo dos cursos façam visitas periódicas, ou seja, pequenos estágios em empresas envolventes e dentro mais ou menos, depois dentro das suas características de curso. Isto até pode ser na agricultura, pode ser na indústria, pode ser no comércio. Temos tempo concluído, por favor.
se vão preparando e vão vendo e vão compreendendo o ensino e o trabalho. Muito obrigado. Candidato do PSD, Eduardo Marques. Muito obrigado. Em primeiro lugar, relativamente à autonomia, o PSD sempre defendeu a autonomia e, para quem não sabe, os contratos de autonomia existem há mais de 10 anos e não é uma novidade, nem é uma coisa deste governo. Houve algum reforço da autonomia e nós concordamos e é bem feito. Agora, não se pode dar mais autonomia às escolas estrangulando financeiramente e administrativamente as escolas, que é o que de alguma forma tem acontecido no ensino em Portugal nos últimos anos. Por outro lado, é preciso dizer também que nas escolas, para poder funcionar, a alguém falava aqui em rácios, é verdade que os rácios não estão assim tão longe da colocação das assistentes operacionais, mas neste caso concreto, a escola em que nós estamos está abaixo do rácio e os rácios não espelham a realidade das escolas, porque as escolas têm tipologias diferentes e no caso concreto desta, chegamos ao ponto em que até os pais encarregados de educação pagam alguns assistentes operacionais. Isto acho que é quase único, eu não conheço muitos casos destes, mas em Abrantes isto é uma realidade que não é de agora. Por outro lado, importa também, o PSD defende isso, a questão dos manuais escolares é importante, mas não pode ser feita com os pés. É um princípio importante, na nossa opinião, deveria ser para quem tem mais dificuldades financeiras, mas se for para todos, ao menos que se arranjem manuais que sejam mesmo para reutilizar e não usar os mesmos antigamente para reutilizar agora. Hoje em dia, por exemplo, o programa do PS fala de tablets para os alunos, gratuitos. O que é que dizer para uma escola destas, que tem uma escola fantástica, nova, mas depois não tem material, não tem equipamento informático de jeito, e não é de agora, já tem há vários anos, que isso não foi renovado. Portanto, nós devemos ter ideias boas para a educação, mas elas têm que passar à prática. E, por outro lado, no investimento, por exemplo, em obras das escolas, este governo baixou brutalmente, não usou grande parte do orçamento nos últimos 4 anos para a reabilitação de escolas. Basta ver os dados, como também na questão do ambiente. No ensino profissional, dizer só uma coisa que parece importante. Penso que o tecido empresarial é importante, a realidade local é importante e, por exemplo, dou-vos um exemplo, é ridículo que, por exemplo, a Escola das Mouriscas, no ano a seguir aos incêndios neste país, à grande reforma da floresta, fechou o curso ou não abriu o curso, não foi autorizado a abrir o curso do florestal. São estas coisas que não batem bota com a perdigota. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora o Sr. Secretário de Estado. Alexandra Leitão, por favor. Bom, se calhar dávamos aqui a palavra e depois respondia a tudo. Bom, fora de brincadeira, como imaginam, é uma área que me é particularmente cara e, portanto, como acho que é antes de mais importante debatermos e não apenas expormos, eu ia dar de barato, porque todos, à exceção do meu colega de mesa do PNR, estamos de acordo com mais autonomia e flexibilidade. Acho que isso, enfim, foi algo em que estamos todos de acordo que passaria à frente. Também estamos todos de acordo que o ensino profissional deve ser valorizado. E eu aqui referir-me não só à ligação às empresas, que foi aqui subejamente referida e com a qual concordamos, mas também com a alteração do sistema de acesso ao ensino superior por via a que os alunos do profissional não estejam prejudicados nesse acesso. Relembro que já com este governo deixaram de ser obrigados a fazer para concluir o curso, a ter que fazer os exames a que eram obrigados, semelhantes aos dos científico-humanísticos. Mas, e porque isto é muito, mas sobre isto houve algum nível de consenso, eu queria dizer 3 ou 4 coisas. Em primeiro lugar, facilitismo é excluir. Facilitismo é segregar alunos como se fazia no anterior governo com os ensino vocacional. Isso é que é facilitismo. Porque quando aqueles que têm dificuldades não estão na escola, naturalmente que os rankings sobem consideravelmente. Difícil é ter os alunos problemáticos na escola e dar-lhes apoio, ainda que isso signifique muitas vezes que o ranking geral da escola piora, mas isso não é significativo. Segundo, queria dizer também aqui que eu concordo aqui com a minha colega Patrícia Fonseca que os pais devem participar nos projetos. Mas já há pouco, a propósito da juventude, referiu a participação dos pais, a participação dos próprios alunos, com certeza. O que não podemos ter é uma solução, como está no programa eleitoral do CDS, em que numa disciplina em concreto, que por acaso é a disciplina de cidadania, só mais um segundo, o programa possa ser vetado pela Associação de Pais. Então, e porquê que não pode vetar o programa de Matemática? Então, e porquê que não pode vetar o programa de História? Então, e porquê que não pode vetar o programa DVT, etc, etc, etc. Isso sim é politização. Depois queria também dizer, quanto aos manuais, desde 2016 que foi determinado que os manuais devem ser construídos por forma a poder ser reutilizados. Porquê que isso não acontece ainda integralmente? Porque os manuais têm 6 anos de adoção e o ciclo da adoção ainda não terminou.
Queria ainda dizer uma coisa muito, já que não dá mesmo para mais, dizer o seguinte. Pois é, hoje os pais nesta escola pagam assistentes operacionais. Quantos pagavam antes de setembro de 2017, quando nós alterámos a portaria do rácio e praticamente a duplicámos? Pedro Machado, por favor. Eu não vou falar muito sobre estes assuntos. Nós concordamos, obviamente, com a flexibilidade curricular e com a autonomia das escolas. Eu vou apenas dar aqui mais uns pontos que achamos importantes neste sentido. Nós acreditamos que o ensino tem que levar uma grande volta, tem que haver uma mudança de paradigma e acreditamos que temos que apoiar modelos de inovação educacional. Existem hoje em dia muitos modelos novos que estão a dar provas noutros sítios e nós temos que apoiar esses modelos. Por outro lado, acreditamos que na flexibilidade curricular há uma coisa que tem que ser muito bem pensada e aqui no Distrito até achamos que é bastante importante, que é termos modelos que tenham aulas práticas na natureza. Isso é importantíssimo para conseguirmos ter uma juventude que cresça com o contacto com a natureza, com a biodiversidade. Para nós isso é muito importante. Portanto, achamos que isso deve fazer parte dos projetos curriculares. Por outro lado, comunidades de aprendizagem, também achamos que, tal como outros já falaram aqui, que os pais e os alunos devem ter influência nas decisões das escolas, mas também toda a comunidade. E toda a comunidade deve ser integrada nas decisões da escola e integrada também nas soluções que são adotadas para o processo educativo. Muito obrigado. Temos um pedido de interpelação do CDS, da candidata do CDS-PP, à candidata do Partido Socialista. Tem 30 segundos. Muito obrigada. Eu queria apenas dizer que, de facto, a disciplina, para nós, é óbvio que a disciplina de educação para a cidadania tem de ter a possibilidade dos pais vetarem, para nós não termos visões únicas e veiculadas pelo Ministério da Educação. Quer dizer, que isso acontece em muitas escolas e cabe aos pais. Os pais têm o direito de decidir, sobretudo em alguns estágios de educação mais baixos, de alunos mais novos, aquilo que querem ou não querem que os seus filhos, que seja veiculado aos seus filhos na escola. E isso, para nós, é essencial. E eu, de facto, vim aqui falar mais daquilo que são as propostas do CDS, mas não posso deixar de dizer que, de facto, para nós, o que é essencial e na liberdade de escolha dos alunos e na possibilidade de irem para as escolas que querem, eu não posso deixar de dar nota, de facto, daquilo que o PS fez neste governo, que foi retirar, nomeadamente o nosso distrito, no único freguesia do país, que é caso único, que é a freguesia de Fátima, onde só há colégios privados, uma questão meramente ideológica, restringiu apenas à freguesia e teve 150 alunos retirados que moram a 3 km da escola, mas que são obrigados a deslocarem-se de transporte público ou não, 40 km para uma escola diferente, apenas porque têm o azar de morar do outro lado do limite da freguesia. E isso é que para nós não é aceitável numa escola e naquilo que é o nosso projeto educativo. Penso que ficou bem clara a vincada da posição do CDS. Vamos partir para o próximo tema. A seguir, o candidato Duarte Marques vai ter a oportunidade. O candidato quer dar uma resposta, tem que ser rápido. 30 segundos, por favor. Eu vou deixar a questão do programa para a cidadania, repito, porque aqui uns têm que ser vetados e os outros não. Quanto à liberdade de escolha, em Fátima ou noutro sítio qualquer, o que se passa é tão simples quanto isto. Quando todos podem, quando há carência, e quando, como disse aliás a nossa colega aqui do Nós Cidadãos, quando há carência da rede pública, pois sim senhor, o Estado financia o privado. Quando não há da carência da rede pública, o Estado não tem que financiar o privado. Em Fátima há carência, por isso continua a ser financiado. Agora uma coisa vos digo, quando há liberdade de escolha através, por exemplo, do cheque, o que acontece é que não são os alunos a escolher as escolas, vão ser as escolas a escolher os alunos. Muito obrigado. Muito obrigado. E voltamos então, e vamos passar para o terceiro tema da noite, e com o Pedro Machado, e vamos falar agora do ambiente, ok? João. Pedia só um bocadinho de silêncio na sala e pedia, por favor, que respeitassem o tempo de resposta dos candidatos, tanto aos outros candidatos como a grande parte do público.
Esta terceira pergunta versará a questão do Rio Tejo, do ambiente, e perguntamos como é que cada um dos candidatos vê o problema da qualidade e da quantidade de água dos rios em geral, do Tejo em particular, e o que dizem do projeto Tejo, que preconiza a construção de vários açudes, barragens e midi-hídricas ao longo do curso do Tejo. Sabemos que vamos ter verões cada vez mais longos, cada vez mais quentes, e que a água vai ser também um recurso mais escasso. E por isso, numa segunda pergunta, como é que olham para as alterações climáticas e para a gestão da floresta? Começamos desta feita pelo candidato do PAN. São várias perguntas numa só, já deu para perceber. Apelava ao vosso poder de síntese para abordar a questão do Tejo, alterações climáticas e gestão e tratamento da floresta. Com certeza. Relativamente ao projeto Tejo, o PAN tem uma posição bastante forte sobre isso. Nós achamos que não se devem autorizar novas barragens de grande dimensão. Pequenos açudes que sejam importantes para a agricultura, sim. Relativamente às questões da qualidade e da quantidade de água, nós achamos, em primeiro lugar, que tem que ser revisto o regime de caldeiros ecológicos, assim como a Convenção de Albufeira, e deve ser essencialmente elaborado um plano para a reconstituição da continuidade fluvial e a vegetação ripícola. Eu posso dar um exemplo, estamos a falar do Tejo, mas o Sorraia, por exemplo, em muitas zonas já não tem vegetação. Portanto, logo ao lado. Pois assim, exatamente. A vegetação que devia lá estar, a vegetação ripícola, já não existe, porque existe uma agricultura intensiva mesmo ao lado, que destruiu completamente a vegetação que lá existia. Portanto, nós achamos que deve haver um plano intenso para o Tejo e para outros rios da região. Deve ser feita essa reconstituição da vegetação à volta do rio. Além disso, e voltando novamente à questão da agricultura intensiva, achamos que tem que ser restringida a exploração agropecuária intensiva e tem que se começar aos poucos a adotar uma agricultura mais sustentável, que tenha culturas que sejam mais adequadas ao nosso clima e principalmente adaptada às alterações climáticas, portanto, aos novos períodos de seca, e que sejam realmente produtivas, mas ao mesmo tempo respeitem os ecossistemas. Muito obrigado. Nós temos 15 segundos, muito rapidamente. Hoje viveu-se o Dia Mundial, a Greve Mundial pelo Clima, em 170 países, houve manifestações por todo o mundo. A juventude está cada vez mais desperta e mais exigente relativamente a novas políticas relativamente às alterações climáticas. Que leitura lhe merece a juventude relativamente a estas exigências cada vez mais vincadas para os políticos e quem se candidata ao cargo de deputado? Com certeza. O PAN tem-se associado desde o início a estas greves e nós acreditamos que realmente tem que haver uma grande mudança, e se os jovens estão a dizer que nós precisamos de salvar o planeta, quem somos nós para lhes negar esse futuro? Se é isso que eles pretendem, se é isso que nós pretendemos, porque é que devemos estar a tapar os olhos e não fazer nada? Nós achamos que realmente tem que ser feito tudo o que estiver ao nosso alcance para mitigar e reverter os efeitos das alterações climáticas. Muito obrigado. Candidata do Partido Socialista, são várias questões numa só. Eu sei, apelava ao seu poder de síntese. Faça favor. Ora bem, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante procurar valorizar os recursos hídricos da região. É uma região com uma bacia hidrográfica muito rica e uma das primeiras coisas é procurar soluções negociadas para reduzir a poluição a nível, por exemplo, das descargas poluentes. Estão-me a lembrar, por exemplo, da Ribeira da Boa Água. É importante também, aí é mais difícil, naturalmente, mas é preciso renegociar ou tentar renegociar a Convenção de Albufeira, que nós sabemos que tem, de alguma forma, reduzido muito os caudais dos rios da bacia hidrográfica. É preciso apostar também em aumentar a responsabilização dos empresários também e também das entidades públicas nesta lógica da procura de soluções negociadas. E se me permitem, e não querendo de todo reabrir ou voltar a outro tema, além do investimento nas energias renováveis, mas porque hoje é dia de, sobretudo, os estudantes se terem associado a esta luta pelo clima e contra as alterações climáticas, queria dizer que é muito importante, e aqui podemos usar a flexibilidade para criar
programas de educação ambiental em cada escola, no âmbito da disciplina de cidadania, adaptados à realidade local. Porque se aqui é o Tejo que é importante, noutro sítio poderá ser outra realidade importante e também aí isso permite essa valorização associada à realidade local. Temos ainda alguns segundos, portanto, agora eu dou-lhe a palavra. Muito bem. Tem tempo. Estávamos a falar da floresta, também muito importante para o Distrito de Santarém, para o norte do distrito. Em termos ambientais é também importante uma reforma da floresta? Naturalmente. A reforma da floresta é importante ao nível ambiental, ao nível também das garantias, ao nível, por exemplo, de evitar os incêndios, promover a implementação da reforma da floresta, do setor agroindustrial, agroflorestal, está no programa, enfim, eleitoral distrital do Partido Socialista para esta área, e penso que algum caminho tem sido feito nesta matéria, sendo que Portugal é um país com uma mancha florestal muito grande e é uma das grandes desafios que Portugal de facto tem e que aqui se sente, sobretudo no norte do distrito. Muito obrigado. Eduardo Marques. Muito bem, sobre o Tejo, primeira questão. A primeira vez que falei sobre isto foi no governo do PSD. Eu não me calo quando as coisas são importantes, independentemente da cor política que eu represento. A guerra no Tejo começou no governo do PSD, comigo, à frente ou ao lado dos principais líderes dessa guerra. Não é só com o governo socialista. É justo dizer que hoje o Tejo está melhor, porque houve uma intervenção limpando o leito do Tejo aqui numa certa zona do Rio. É preciso coragem para penalizar isso, não tem havido. As empresas que poluem no Tejo, como no Almonda, como na Ribeira da Boa Água, e aí tem havido alguma passividade por parte do Ministério do Ambiente, que eu, por ter feito já mais alguma coisa, e por isso a água está melhor. Nós não nos podemos calar quando os interesses económicos se sobrepõem aos interesses ambientais. Temos é criar condições para que ambos possam existir e não ter coragem de aplicar penas aos prevaricadores. Segundo, é importante também dizer que sobre os caudais, uma proposta nossa do caudal ecológico, mas a verdade é que a Convenção de Albufeira, a última vez que foi feito um acordo com a Espanha, foi ainda no governo anterior, foi criado um sistema de monitorização, desde então pouco ou nada se tem feito sobre essa matéria com a Espanha, sobre a central do pego e não do pego, como alguma gente gosta de dizer na televisão. É preciso explicar que é preciso acabar com as centrais a carvão, sim, mas acabem primeiro com as centrais a carvão em Portugal e em Espanha, que poluem mais que a do pego. Porque a do pego é a mais eficiente de todas e, para quem percebe um bocado de energia, elas entram em sistema no despacho e, portanto, se a do pego deixar de entrar, há uma ou outra, ou a de Sines, ou as espanholas, ou a Tejo de Marrocos, que entram no sistema e são mais poluentes que a do Tejo, que a do pego. Terceiro ponto, muito rapidamente, sobre a floresta. É fundamental não fazer só conversa fiada sobre a floresta, é preciso pegar na experiência que há por aqui, os planos, os projetos piloto que foram postos em prova estão todos a zero, há aqui zonas que o querem fazer, não podem ser só conversa fiada. O ICNF é o Instituto Público que mais perde dinheiro em fundos comunitários depois de os ter aprovado. Porque não tem técnicos. E aproveito aqui para fazer um apelo, que estão aqui vários membros do Governo, o ICNF tem 100 técnicos superiores na mesa do Ministro das Finanças desde março à espera para ser desbloqueado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho que perguntar ao candidato do PSD se está de acordo com o projeto Tejo que já foi apresentado, já é conhecido. Nós já vimos o projeto Tejo. É uma iniciativa interessante, mas tem que ser feito com pés e cabeça. Não pode ser, por exemplo, que o açude de Abrantes, que é muito bonito, é uma coisa bonita, mas depois não era limpo, não funcionava e criava graves dificuldades. Açudes, diques, é importante fazer, mas dentro de condições ambientalmente sustentáveis e serem bem geridos. Obrigado. Carlos Teles, por favor. Pois, em relação ao Tejo, o que aqui o senhor do PSD disse, no fundo é uma verdade e não adianta muito mais eu estar a falar disso. Não há dúvida nenhuma, os rios são todos uma riqueza. Os rios são todos uma riqueza e nunca foram muito olhados como uma riqueza. Por isso há que retirar todos os efluentes dentro do rio. Todos os efluentes não podem ser urbanos ou industriais, têm de ser retirados dos rios. Não é só do Tejo, é de todos. Depois há outro problema. Agora fala-se das alterações climáticas. E bem, há uma grande preocupação com o aumento da temperatura dos oceanos. As barragens é uma coisa muito útil. Agora vejam, a nível mundial, não podemos ver isto só a nível do nosso país, a nível mundial, quantos bilhões, trilhões, não imagino, de litros de água estão armazenados em terra, em barragens. Essa água não fará falta ao oceano
Será que os oceanos sem essas águas não aquecem? Será que os oceanos não vão aumentar a salinidade por falta de água doce? Isso pode ser um dos problemas do aquecimento global. Se é que existe mesmo um aquecimento global, a certa Agradecemos a audiência na sala, por favor. Agora, eu não tinha ouvido ninguém pôr em causa as alterações climáticas e o aquecimento global. sobre aqui a central do Pego, pode ser, ela vai ser, parece que parada em breve, mas pode ser, talvez, reconvertida para gás natural. Não vou dizer. Já são a gás, a de Sintes também já é gás. O gás é evidente que também polui menos que o carvão. Sim, agora o... Está bem, então, mas depende de tudo, então não se faz nada. Porque agora vão fechar a central, eu penso que ninguém quer que a central feche, não é? Senhor Candidato, o projeto agora que se fala é de reconversão da central do PEG para biomassa, para reconversão de resíduos florestais. E era essa questão que também tínhamos em cima da mesa, que era precisamente uma nova política para a floresta, uma política nacional para a floresta. Agradeço e peço... Posso falar sobre a floresta ou não? Em 15 segundos, por favor. Olha, então em 15 segundos o que eu vou dizer é que é muito estranho que este Governo tenha baixado a prioridade de investigação dos fogos. Baixou o nível de prioridade na Polícia Judiciária para a averiguação da origem dos fogos. Quando sabemos que mais de 90% dos fogos não são de causas naturais, são mesmo postos Muito obrigado. pelos humanos. Muito obrigado. Cristina Barradas, pelo Nós Cidadãos. Obrigada. Se calhar tentar responder em relação às propostas que temos nestas questões enquadradas. Em relação ao Tejo, achamos que não se deve aumentar as emissões em zonas saturadas de carbono. Em relação ao projeto Tejo, também achamos o mesmo interessante e está a ser analisado pelo Nós Cidadãos. Achamos que se deve valorizar e reduzir a poluição e as cargas despoluentes. Achamos que se deve trabalhar para alcançar as metas de sustentabilidade carbónica previstas pela União Europeia até 2050. E em relação aos protestos hoje dos estudantes, gostaria de deixar aqui uma palavra para esses mesmos estudantes e dar-lhes os parabéns por esta iniciativa ambiental. Porque acho que são uma geração que está muito motivada para esta situação. Em relação à floresta, eu acho que realmente é preocupante o número de fogos que se tem vindo a verificar de verão para verão, principalmente quando também chega à nossa porta. E acho que aqui neste caso a investigação deve haver mais meios de investigação aqui nestas situações dos fogos, porque acho que realmente está a ser um fenómeno catastrófico muito elevado e a maior parte deles são não criminosa e há muitos casos particulares que neste caso são sempre, não há constituição de arguidos, porque acaba por haver uma investigação, mas não chega a haver constituição de arguidos. E porquê? Pergunta-se porquê? Será que estão a pôr todos os meios ao serviço da investigação dos fogos expostos? É uma questão que fica aqui. Eu penso que não. Muito obrigado. Muito bem. Agora, para o livro, Pedro Mendonça. Sim, A pergunta, quer dizer, a reforma da floresta é muito mais do que perseguir... Mas eu ainda queria falar do Tejo. E temos o Tejo. E há alterações climáticas. E há as alterações climáticas. Exatamente. Vou tentar aflorar e nunca dar todas as propostas que temos, como é óbvio, mas vou-me aqui socorrer, mas acaba. Em relação ao Tejo, o Tejo não é só um rio, não é só uma fonte de riqueza, não é só um produto. O Tejo faz parte da história do Ribatejo. E, portanto, além do que vou falar, acho que é imprescindível apostarmos na manutenção das culturas e das tradições do Tejo.
enquanto não dermos um apoio para que as novas gerações, que felizmente não têm que passar o que muitos dos nossos antepassados passaram, saibam o que é o Tejo e para que serve. Vamos às coisas práticas e às coisas que todos já falaram, alguns com razão, outros nem por isso. Também nós queremos a revisão, obviamente, da Convenção de Albufeiras entre Portugal e Espanha. Mas aqui não é só por causa do Tejo. Não sou candidato por Santarém, podia-me ficar por aqui. Não é também pelos outros rios. Mas também não é só pela quantidade de água. É também pela qualidade da água. Porque aquilo que é permitido do lado de lá dos nossos irmãos espanhóis não é permitido cá. E, portanto, eles chegam, o Tejo chega poluído, e chega poluído inclusive por Almaraz. Portanto, há que fazer essa revisão e há que ver com os nossos parceiros a melhor forma de servir os dois povos e a Península Ibérica. Não vale a pena olharmos só para o nosso umbigo. Ao nível das alterações climáticas e relacionando com o Tejo, eu vou dizer só numa frase muito simples que eu acho que toda a gente percebe. Li uma notícia ontem, que até os romanos sabiam que não deviam construir à beira-rio porque um dia ia tudo para a água abaixo. Pois nós temos também que reformular e pensar em conjunto e tecnicamente a acreditar nos cientistas, não é dizer que não existem as alterações globais, porque elas existem, as alterações climáticas, é fazer do Tejo e da agricultura do Tejo, prepará-la para quando, porque isso irá acontecer, entrar mais sal no Tejo, a agricultura poder ter essa resiliência, e eu não falei do central do pé. O projeto LIVRE vê com bons olhos o projeto do Tejo? Não vemos com bons olhos. Não vemos com bons olhos porque ele, primeiro, não traz associado nada cientificamente palpável, não traz associado os custos que falou há bocado do Duarte e as manutenções, e, portanto, não vemos com bons olhos estas ideias apenas que são ideias. Tinha mais uma questão, porque temos falado também da floresta e pouco se falou da floresta e não se falou nem sequer de eucaliptos. Falou-se mais feito. Não diabolizando o eucalipto, obviamente que o problema não é o eucalipto, são as celuloses, obviamente é o desordenamento e, obviamente, outra coisa. Enquanto nós não soubermos de quem é a floresta, como é que a vamos reorganizar? E, portanto, esse trabalho está a começar a ser feito, mas tem que ser mais acelerado. E outra coisa, os incêndios baixaram quando houve uma campanha de sensibilização a sério. Não pode haver um ano e deixar de haver outro ano. Muito obrigado. Sim, tentar abordar tudo. Eu ia começar pela parte da poluição em geral, quer seja dos recursos hídricos, quer seja do território de forma geral. Eu acho que a política deve ser, tal como já foi dito aqui, devem ser punidos quem excede os limites, portanto, quem passa a linha deve ser punido, deve acontecer, a justiça deve funcionar, mas também deve haver uma política, para além da punição, de incentivo da utilização de novas tecnologias e tecnologias que sejam mais verdes. Ou seja, não devemos andar sempre com o chicote atrás das empresas e sempre procurar penalização. Nós devemos procurar também incentivar a modernização das empresas para que elas próprias tenham incentivos a deixar de poluir e a ser mais amigas do meio onde estão inseridas. Passando para os recursos hídricos e para o projeto do Tejo. Mais uma vez, na minha opinião, acho que este tipo de projetos devem ter um enquadramento, quer seja ecológico, quer seja económico, muito bem estudado, e devem ter uma visão muito longo prazo. Portanto, não se deve estar aqui a tentar combater, porque a curto prazo, com grandes projetos, problemas que estamos a ver agora, devemos estar a pensar no futuro daqui a 20, 30, 40 e 50 anos. Desta forma, um projeto desta dimensão terá que ter todas as justificações, quer sejam de como é que isto irá afetar a economia, quer seja em termos de agricultura, quer seja em termos de turismo, quer seja em termos de utilização dos próprios recursos pelas indústrias que vão ficar na região, quer seja em termos ecológicos e os impactos que isso possa ter, quer seja nesta região, quer seja depois ajusando quando começamos a chegar mais perto do litoral. Isto será válido, quer seja para este projeto, quer para o projeto noutro rio qualquer. Portanto, o projeto Tejo, nem sim, nem não. Sim, nem sim, nem não. Depende muito do enquadramento que tiver, da forma como tiver, da proposta final, tem que ter uma justificação muito clara e tem que ter uma visão de muito longo prazo, bem estruturada e com menos falhas possíveis. Todo este enquadramento, quer de utilização de recursos hídricos, também depois deve ligar com a indústria e com a economia local, muito ligada à agricultura também, sendo que essa deve ter sempre um estudo
quer seja económico, quer seja ecológico. Ou seja, a agricultura, e hoje em dia com os problemas de água que estamos a ter, deve ter em mente e deve ser incentivada para que essa utilização seja sustentável. Sustentável agora e sustentável para o futuro. Este projeto deve nascer não só nos governos do nosso país, mas também na Europa, que tem uma palavra sobre isto. Só mais um tema em relação à floresta, que liga também com o que eu estou a dizer. A história de minifúndio, esta parece um grande problema. Certo, na questão da floresta e que liga também com os incêndios que têm sido vividos aqui. No caso dos incêndios, eu acho que, nos incêndios propriamente ditos, eu acho que devia haver aqui uma ação do Governo e que não tem havido, em duas medidas. Numa ligada ao combate e à prevenção, em que os incentivos de todos os atores nos palcos de operações devem estar na não existência de incêndios e não no serviço efetuado. Ou seja, por mim, eu não me importava de gastar um orçamento de Estado de incêndios que temos agora, com os custos que os incêndios nos põem, e não ter um único incêndio, mas ter o orçamento do ano em que houve mais incêndios. Porque para além do dinheiro que estamos a gastar, estamos a perder vidas, infelizmente, estamos a perder casas, estamos a perder território, e esse é o incentivo. Ou seja, devíamos premiar a não existência de incêndios e não os serviços propriamente ditos. E o planeamento do próprio território e da floresta, mais uma vez, também deve-se ter em conta, quer seja a ecologia, quer seja as atividades económicas da região. Porque se nós estivermos a tirar as pessoas da terra e da agricultura nestas regiões do interior, vamos estar a promover o êxodo rural, que infelizmente tem sido um dos principais problemas destas regiões. É verdade, o envelhecimento populacional e a juventude que se queira fixar, temos aqui com muita juventude, não fixa. Patrícia Fonseca, candidata do CDS. Quanto tempo é que eu tenho? Diga-me lá. Esta questão do ordenamento da floresta, se não se importa começar por aí, o problema está nos incendiários, está no minifúndio, numa questão de identificação dos proprietários, ou está numa questão de alterações climáticas em que os incêndios e os verões são cada vez mais longos e os incêndios cada vez mais violentos? Certamente que o facto das alterações climáticas fazerem o clima cada vez mais quente e seco propicia a existência de mais incêndios, mas o problema dos incêndios está sobretudo na falta de gestão florestal e não vale a pena, não é uma questão de espécies, é uma questão de gestão, e nós só podemos ter mais e melhor gestão florestal se os proprietários tiverem daí o seu rendimento, porque só se investe na floresta se tiver dinheiro para investir, e não vale a pena falarmos de cadastro e de falta de, ou seja, cadastro, identificação das propriedades e de faixas de gestão de combustível, que nós temos aqui no nosso distrito o melhor exemplo de todos. Mação ardeu 95% do território, Mação tem cadastro, Mação tem as faixas de gestão de combustível, foi o conselho exemplo para todo o país, e portanto não é por falta de cadastro, não é por falta de faixas de gestão que Mação ardeu. Portanto, o que é que o CDS propõe, o que é que nós temos defendido e o que é que nós temos no nosso programa eleitoral? As florestas retêm carbono nos seus troncos e também, aqui no nosso caso, da nossa floresta, do médio Tejo sobretudo, mas depois no montado também temos pastagens. Se retém carbono, faz sentido e é justo que os proprietários florestais recebam uma parte daquilo que é o fundo de carbono, as receitas das taxas de carbono, para poderem gerir a sua floresta e, portanto, assim fazerem operações de gestão florestal. E, portanto, aquilo que nós defendemos é um programa em que seja determinado um valor, tem de ser estudado, não temos esse valor de cabeça, porque não sabemos, são os técnicos que têm de o fazer, para poderem remunerar os proprietários florestais, para que com essas verbas eles tenham possibilidade de gerir melhor a sua floresta. Também propomos que haja uma dedução à coleta, aliás já o temos proposto por diversas vezes na Assembleia da República e tem sido sempre reprovado pelos partidos da esquerda, que a dedução à coleta na pequena propriedade, são geralmente pequenos proprietários que se pudessem deduzir à coleta, como nas despesas de educação ou de saúde, uma parte das despesas de gestão florestal, seria um incentivo a que os pequenos proprietários pudessem gerir as suas florestas. Sobre o Tejo, sobre o projeto Tejo, água, qualidade e quantidade. Esta é uma das prioridades que o CDS tem para o distrito. Aliás, a água e as alterações climáticas são uma prioridade que o CDS tem para o país. Nós defendemos o projeto Tejo, sim senhor, não sei se exatamente como ele está, nós defendemos que é necessário, é fundamental desenhar um plano para armazenamento de água, porque sabemos que vai chover cada vez mais intensamente, por períodos mais curtos, e vamos ter cada vez períodos
períodos mais longos de seca. E, portanto, temos de armazenar a água quando ela cai para podermos usá-la quando precisamos dela. E não vale a pena pensarmos que vamos pedir a revisão da Convenção de Albufeira, pedir à Espanha que nos traga mais água. Porque aquilo que acontece e que é uma realidade é que Espanha fez o trabalho de casa, armazena 100% da água que lá cai e nós não temos capacidade de armazenamento de água que cai do lado português da bacia hidrográfica do Tejo. E, portanto, temos de fazer. Queria só dizer, porque não falei de poluição, e os meus colegas também abordaram esta questão, dizer que fala-se muito quando se fala da poluição do Tejo, há a indústria, certamente, e tem de ser penalizados e punidos quem não cumpre. Aliás, estranhamente, o CDS propôs à Assembleia da República que, quando há reiteradamente valores de análise acima de poluição acima dos valores limites, que esses valores pudessem ser usados como meio de prova, e isso não foi ainda realizado. E revisse-nos também todo o sistema de hectares urbanas, porque muitas delas, se formos analisar, muitas delas contribuirão certamente para aquilo que são os valores de poluição do Tejo. Muito obrigado. Passamos ao Bloco de Esquerda, por favor. Isto é difícil. Quer começar pelo Tejo? Depois de ouvir o PSD e o PS, parece que isto está tudo maravilhoso e que foi feito grandes coisas. Eu tenho andado no distrito e os problemas são gravíssimos. Isto é quase uma situação de calamidade e não, é difícil dizer o nome de uma ribeira, de um afluente do Tejo, que não esteja com gravíssimos problemas de toda a espécie, de poluição, de contaminação. Talvez não seja estranho a isto o facto de hoje que a greve climática se fez sentir em 30 cidades do nosso país, nenhuma delas era no distrito. Portanto, também há aqui uma questão, apesar dos bons exemplos de cidadania que já foram aqui referidos, também há aqui uma questão, voltando à juventude, de algum alinhamento destas situações. Respondendo concretamente àquilo que foi perguntado, projeto Tejo, este não. Porque aquilo que eu ouvi na apresentação que tive o prazer de assistir não é nenhuma reserva estratégica de água. Aquilo que se pretende fazer são charcos que sirvam para sugar para uma agricultura intensiva que não tem espaço no futuro. Sim, o Tejo é um valor que devemos preservar, sim, a todos os níveis, ambiental, turístico, etnográfico, já foi referido. Não podemos destruí-lo. E aquilo que este projeto quer é isso. Outro projeto, sim, outro projeto sério para o Tejo. Olha, uma coisa que está na nossa proposta, por exemplo, distrital, uma ecopista ciclável de Espanha a Lisboa, valorização, utilização como recurso educativo, por exemplo, como recurso... E navegável também, navegável, mas para isso não podemos enchê-lo de compartimentozinhos, porque senão será muito difícil. Alterações climáticas, fecho da central do PEC, sim, aliás, os donos da central já vieram dizer que sim, senhora, não há problema nenhum, acabou o contrato, acabou a renda, vão fechar, obviamente. Agora, fazer em termos de produção de biomassa, eu não sou expert, mas acho que os valores de biomassa que temos disponíveis em Portugal não são suficientes. Ou vamos passar a importar biomassa, o que isso representa em termos de emissão de dióxido de carbono, ou não será possível. A proposta do Bloco é investir em termos de energia solar, principalmente em termos de energia solar descentralizada, em criar sistemas de autoconsumo partilhado. Isto parece uma boa ideia. Floresta, outra proposta do Bloco, concordamos aqui com o CDS, inacreditável. Unidades de gestão florestal, sim senhora, é necessário. Sem cadastro não se faz, é preciso fazer uma gestão que deseucaliptize o país e que afronte seriamente os interesses económicos que levaram à eucaliptização intensiva do nosso país, com consequências a nível de consumo de água, desertificação, despovoamento. Muito obrigado. Temos de passar para a audiência, por favor. Muito obrigado. Ora bem, relativamente ao projeto TES, somos de acordo com o projeto, achamos que ele deve seguir para a frente. Essencialmente por um motivo, porque fala-se muito aqui em agricultura, só que a agricultura funciona, que as empresas fazem e que é minimamente rentável é a agricultura em regadio. A agricultura de sequeiro não funciona, não é rentável. É muito bonito falar em ecologia, sermos sustentáveis, só que a agricultura de sequeiro permite colocar árvores, essencialmente, algumas oliveiras não intensivas, algumas amendoeiras, algo desse género. Mesmo a própria vinha
a maior parte leva água, é regado para ser mais produtiva. Portanto, a agricultura de sequeiro é tudo muito bonito, mas não funciona. E o que vai acontecer, os agricultores simplesmente deixam de a fazer. E atendendo que nós estamos a caminhar para uma sociedade que não quer comer carne, não é? Se não produzimos muitos produtos hortícolas e vegetais, então vamos morrer todos à fome. É tão simples quanto isso. Portanto, nós defendemos, obviamente, a continuação deste projeto 10 e avançar com ele. Muito bem. Relativamente à floresta? Relativamente à floresta, concordo com as opiniões que já foram aqui dadas. Obviamente que é algo que tem que se fazer um melhor ordenamento, mais vigia das florestas para evitar os incêndios. Uma coisa que posso falar concretamente é a questão, por exemplo, quando se pede às pessoas para limpar os seus terrenos. É preciso não esquecer que o distrito, a maior parte das pessoas são idosas, têm terrenos pequenos, que não são rentáveis, não têm capacidade nem física, nem dinheiro para pagar a limpeza destes terrenos. Estes terrenos deviam ser limpos pelas freguesias, onde eles estão, onde vivem, obviamente com o apoio do Estado. Deveria ser o que poderia ser feito e não pedir a pessoas idosas sem capacidade financeira, que já pagam IMI sobre os terrenos e ainda por cima terem que pagar a alguém quando não têm dinheiro sequer muitas vezes para viver. Muito obrigado. Fica com a palavra, porque vamos para o último tema da noite, antes de começar, depois um apelo ao voto propriamente dito. Ora, o candidato do Aliança, vamos falar das acessibilidades. Pergunto se o Aliança defende, nomeadamente o candidato do Partido de Aliança, a abolição ou a redução das portagens nas antigas SCUT. E o Distrito de Santarém tem necessidades há muito identificadas. Em termos de acessibilidades, pergunto-lhe quais são para si as prioridades em termos rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias, também porque tem que estar na rota, digamos assim, do putativo novo aeroporto. Ora bem, relativamente a essa questão, relativamente às SCUTs, achamos obviamente que pelo menos os residentes e as pessoas que trabalham no distrito deviam estar isentas do pagamento das SCUTs. E a ajudar, obviamente, mais pessoas se fixarem e a ajudar as empresas e os empresários que trabalham no distrito. Relativamente à ferrovia, e ainda há pouco tempo a Aliança fez algumas iniciativas a nível do país, uma delas foi o Dia da Ferrovia, em que fui até ao Setil, por exemplo, onde existe uma ligação que vai até Cruz de ferrovia a nível de transporte, mas não de passageiros. Como essa, houve várias outras que foram abandonadas e deixaram de funcionar e que, obviamente, fazem falta. Fazem falta para haver uma maior mobilidade, para as pessoas poderem deslocar, e não só a nível de mercadorias, mas também, obviamente, a nível de passageiros. Relativamente às estradas, a conclusão do IC3, a nível da ligação da A23 à A13, com uma possível nova ponte na Chamusca, eu acho que é uma prioridade.